Pessoal, nós vamos ver agora os critérios de julgamento. Esses critérios de julgamento, eles estão lá no RISPOA. A parte específica de suínos vai do artigo 194 até o 203, porém, a gente tem que ficar de olho nessa seção 3. Por quê? Essa seção 3, deixa eu ver se já está aqui, ó. Seção 3, dos aspectos gerais da inspeção antimorte. Então, tem muitas coisas aqui nessa seção 3 que também se aplica a suíno, que é, na verdade, do geral. Para todos os animais isso se aplica. Então, por isso que a gente tem também que olhar essa seção 3 todinha. Então, não é só aquele artigo 194 ao 203. Vai essa seção 3 aqui toda para a gente estudar sobre os critérios de julgamento em suínos. Ó, é bastante coisa. Aí vem as subseções. Que as subseções aí a gente vai ter as espécies. Então, daqui para cima é geral. Daqui para baixo são as espécies. Ó, a gente já vê aqui aves, lagomorfos, a gente vai ver bovinos, caprinos, suínos. E até ver suínos, terminar em suínos, que eu acho que é a última, ou é pescada a última. Mas aí vocês se atentem a isso na hora de estudar. Outra coisa, eu coloquei aqui no Moodle várias coisas, né? Vários arquivos. Vocês não vão ficar doidos, não. Calma aí. Primeiro, a gravação da aula síncrona, né? Que a gente teve quinta. Aqui, as linhas de inspeção de suíno, que foi uma aula gravada também. Essa é a segunda parte dessa aula. Livro de abate suíno. Por quê? Porque esse livro é muito bom para quem vai trabalhar com suíno, para quem tem pretensão um dia venha trabalhar com suíno. Tem tudo bem detalhado, minha gente. Não só de leite. Leite é muito, né, seca. Então, esse livro tem fotos, tem referências. É um livro muito bom. É muito grande, mas é muito bom. Professora, eu tenho que ler esse livro para aula, para a prova? Não, não tem que ler. Esse livro é mais para você guardar e um dia que você precisar, faz o download logo, que senão muda quando terminar a disciplina eu fecho a disciplina, então vocês não têm acesso. Então faz o download, porque se um dia vocês precisarem, vocês já têm. Abate humanitário de suínos, calma aí. Esse é o livro de 422 páginas, muito bom esse livro, pessoal. Tem figura, que eu estava dizendo a vocês, você não precisa estudar por aqui. Mas, tem figura, é muito, muito bom mesmo para quem vai trabalhar com suíno, bem esclarecedor. E aqui, cadê? Esse aqui. É o abate humanitário de suínos, que eu estava procurando justamente os vídeos desse conglomerado de informações. Só que eu não achei os vídeos. Tá no meu computador antigo, não consigo transferir, que a entrada está queimada de pendrive, as entradas, né, de pendrive estão queimadas. Então, também é interessante, quem tiver interesse em trabalhar com suíno, leia isso aqui direitinho, porque a gente sabe que a parte de bem-estar animal é uma coisa extremamente atual e que não vai sair, né? A tendência é aumentar ainda mais a rigorosidade na questão do bem-estar animal e abate. Então, aqui é bem interessante. Professora, eu tenho que ler tudo isso? Não, não tem que ler isso tudo, não. Se vocês, eu li a parte de sangria, que é bastante interessante, a parte de eletronarcose. Aí aqui, falando justamente dos bastões elétricos. Cadê? Bastões elétricos. Aqui, bastões elétricos. Vocês dão uma lida mais do que a gente viu. Quem quiser, né, que for trabalhar, tem que ler isso tudo. Mas se vocês dão uma atenção maior que a professora falou na aula, o que mais? A gente vê abate humanitário. A portaria 701/95 é essa portaria que traz as linhas de inspeção de suíno. Ela ainda é muito utilizada, ela não foi revogada, ela foi alterada. Que é isso, professora? As duas meio que ainda estão em ação, né? Em vigor. Essa portaria, calma aí, essa portaria que vocês vão ver que é essa aqui, de 1995, que é nela que tem as linhas de inspeção, a 1A, que a gente já falou na outra aula. Então, é nessa portaria, nessa 701, é bem detalhada, essa portaria é muito boa, define possível, define tudo, é uma portaria maravilhosa. E ainda tem a portaria que eu coloquei, a de agosto de 2018, que é essa aqui, deixa eu ver, essa aqui, a Instrução Normativa de agosto de 2018, que fala sobre o abate industrial
e as instalações, né, de suínos. Aqui, ó, essa portaria de 2018 que traz isso. Procedimentos de inspeção antes e pós-morte de suínos. Então, é muito interessante, essa portaria é a mais recente. Provavelmente a gente vai ter uma substituição da de 95 por essa, só que ainda, quando a gente vai ver as instruções, as palestras do mapa, do Ministério, eles ainda usam a de 711, porque muitas coisas da 711 não tem aqui. Então, o que a gente diz? A gente tem que mesclar, né? O que tem na 711, que não tem na 711, tem aqui. Outra coisa que é interessante a gente fazer, quando a gente vai estudar para o concurso, ver exatamente qual a legislação está pedindo. Pode ser que o concurso só peça essa instrução normativa, então você só estuda essa instrução normativa. Aqui, ó, o decreto 10.468. O que é esse decreto, professora? É uma lei que foi estabelecida recentemente, porém ainda não está em vigor no RISPOA. O RISPOA ainda não está com ele. Só que lembra que eu disse a vocês que eu ia disponibilizar as principais mudanças que são importantes para a gente? Então, é essa aqui, que vocês vão clicar e vão ver. Professora, isso vai cair na prova? Não, não vai cair na prova. Isso é para vocês guardarem para vocês. Que quando alguém disser, a professora não disse que mudou, não. A professora disse, ela disse e ainda deu mostrou um documento bem explicativo sobre as mudanças, como era antes e como está agora, feito pelo próprio MAPA, esse documento. Então, de acordo com os documentos do MAPA que a gente tem até agora, tirando essa nova legislação de 2020, a gente vai falar aqui os critérios que se aplicam a suínos na parte de inspeção. Então, os animais, os suínos, que eles tiverem urticária é lesão de pele, minha gente, principalmente por coceira. Demodex, eritrema, demodex, lembra, né? Uma sarna. Eritrema, esclerodermia, então, problemas de pele de uma forma geral, o que a gente faz? Então, a gente já falou em sarna um pouco sobre isso. São aproveitados para o consumo, depois de removido e condenado as partes afetadas, desde que a musculatura encontre-se normal. Então, se a gente tiver a parte posterior muito afetada com comprometimento da musculatura, a gente vai condenar aquela parte posterior, né, da carcaça. Desde que também o animal não esteja, né, em caquexia. Se tiver caquexia, ele já é condenado de cara. A mesma coisa vale que a gente falou para bovino. Caquexia, está lá naqueles aspectos gerais, é condenação. Cisticercose, infecção extensa. O que é infecção extensa? Que a gente condena quando tem infecção extensa. São 2 ou mais cistos nos locais de eleição, mais 2 ou mais cistos na carcaça. Quais são os locais de eleição, pessoal? A gente tem locais de eleição: músculos da mastigação, coração, língua, diafragma e porção carnosa do esôfago. Então, 2 ou mais cistos nos locais de eleição, mais 2 ou mais cistos na carcaça. Então, isso é considerado extensa, contaminação extensa, infecção extensa. Infecção moderada. O que a gente faz com a infecção moderada? A gente não condena totalmente, a gente vai destinar aquela carne ao tratamento pelo calor, fazer mortadela, salsicha, algo embutido cozido. Mas o que a gente considera uma infecção moderada? Mais de um cisto viável ou calcificado e menos do que previsto para infecção extensa. Então, como é? Se tiver 2 ou mais cistos só nos locais de eleição, então só nas vísceras, só tem nesses lugares que eu falei, só tem 2 ou mais cistos no coração e na língua. Está extenso? Não, porque não tem cisto na carcaça, então é infecção moderada. Tem 2 ou mais cistos só na carcaça, está extenso? Não, porque não tem nos órgãos de eleição. Então, a gente tem moderada, é a infecção que não chega a ser intensa. Se não chegar a ser intensa, é moderada. E leve é bem interessante. Por quê? Porque leve, a gente diz que se tiver um único cisto viável, qualquer canto, um único cisto viável é infecção leve. Se tiver viável, a gente vai fazer o tratamento pelo frio daquela carne. Se tiver um único cisto calcificado, a gente retira, né, o cisto. Claro, também
Nessas outras aqui, ó, na infecção moderada e na infecção leve, a gente tem que retirar os cistos para dar o consumo, né? Seja o aproveitamento condicional ou aqui com frio ou liberação para o consumo, a gente tem que tirar o cisto. Então, o único cisto calcificado libera para o consumo. E os tecidos adiposos, pessoal? Se você for ler o risco A, você vai lendo, aí você pensa que os tecidos adiposos, eles devem ser condenados, porque logo ele fala que o tecido adiposo também tem que ser condenado. Mas embaixo ele diz que se for para fabricação de banha, pode ser aproveitado. O tecido adiposo pode ser aproveitado para fabricação de banha. Então você tem que ver direitinho, porque às vezes o risco A, mesmo ele sendo reformulado, ele se contradiz. E eu achei que ele disse que não e depois disse que sim. Então, desde que seja para aproveitamento, para a realização de banha, pode-se aproveitar o tecido adiposo. Artrite, pessoal, é muito comum artrite em suínos. A gente sempre vê artrite. Então, o que a gente faz quando vê artrite? Se aquela artrite, que é a infecção, né, das articulações, se a gente vê artrite acompanhada de caquexia, aumento dos linfonodos, a hipertrofia sinovial, a gente condena. Mas de todo jeito, né, pessoal? Só a caquexia já deveria ser condenada. Então, não precisava nem da artrite. Quando acompanhada de aumentos de linfonodo, hipertrofia sinovial, mas não tiver caquexia, a gente faz o aproveitamento do calor. Que é isso? Retira as partes afetadas e o resto vai para tratamento de calor. Produção de salsicha, linguiça, mortadela. Linguiça desde que cozida. Apenas artrite. Se a gente só vê aquela situação de artrite em um membro, a gente só vai condenar aquela parte que está afetada, aquela articulação que está afetada. O resto a gente libera para o consumo. Se tiver só artrite, o animal estiver em bom estado de engorda, não tiver aumento de linfonodo, não tiver magreza, então libera para o consumo. Forte odor sexual, condenação total. Vocês vão ver que há uma diferença da nova proposta do risco A. Na proposta que eu coloquei lá para vocês da Lei 10.468, eles dizem que o odor sexual pode ser destinado à fabricação de mortadela, de salsicha, a produtos embutidos. Então, o que a gente faz? Por enquanto, no risco A, que está lá disponível no site do Ministério, forte odor sexual é condenação. A partir do momento que ele foi incorporado, né, esse decreto foi incorporado, aí sim vai ser condenação. Vai ser possível, na verdade, vai ser possível o aproveitamento. E outra coisa, né, eu acho que eu já falei para vocês, nessa nova lei, tem dizendo que o suíno pode ser abatido. Ele, mesmo sem ser castrado, ele pode ser abatido. E justamente porque o odor sexual vai poder ir para a fabricação de mortadela, de salsicha, se ele tiver, né? Leve odor sexual, isso aí é o atual, pessoal. A gente tá falando do atual. Então, o atual diz que forte odor condena. Leve, a gente pode fabricar produtos carnes. O novo, vocês vão ver que ele não leva em consideração esse de leve e forte, não. O odor sexual pode ser utilizado para a produção de produtos carnes. Professora, a senhora vai cobrar o quê? Eu vou cobrar o que está em vigor. O que é que está em vigor? Não é o novo. É isso aqui que eu estou falando para vocês que está em vigor. Só estou dizendo a vocês que tem esse novo, porque quando vocês se depararem mais no futuro, estiverem estudando para concurso, pode ser que já tenha mudado. Então, vocês sabem que houve essa modificação, só que para a gente ainda não está em vigor. Quando tiver em vigor, vocês vão se deparar no RISPOA. Aqui, ó. O animal com erisipela, pessoal, um animal com essa aparência, esse animal está inapto, né, para o consumo. Esse não tem que ser condenado. Então, os animais que têm erisipela, que é causado por uma bactéria chamada Erysipelotrix. Então, os suídeos que têm erisipela, eles têm múltiplas lesões na pele. Parece uma varíola, pessoal. É umas lesões grandes, como se fosse umas marcas, né? Às vezes elas são arroxeadas, às vezes avermelhadas. O que a gente vê? Essas múltiplas lesões na pele, a gente vê artrite, a gente também pode ter lesões no trato gastrointestinal. Então, qual é o critério?
Suídeos com erisipela, se ele tiver múltiplas lesões na pele, ó, múltiplas lesões na pele, artrite, ou quando houver sinais de efeito sistêmico, eles têm que ser condenados. Se a gente só vê erisipela, se a gente suspeita de erisipela e o animal tem só endocardite vegetativa, ou seja, só está ali no coração, vai para o tratamento de calor. Condena o coração e os tecidos adjacentes e manda a carcaça para a fabricação de mortadela, linguiça, salsicha. Se a gente tiver uma lesão de pele discreta e localizada, também remove aquela parte afetada e manda o resto para a fabricação dos produtos cozidos. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Cheio de lesão aqui toda a carcaça tá cheia de lesão, ó. E aqui cheio de pontinhos nos intestinos da erisipela. Aqui com certeza a condenação total. A carcaça tá toda pipinadinha, toda cheia de pontinho hemorrágico. E aqui, ó, na pele do animal. Peste suína, pessoal. Quando a gente tem lesão duvidosa e a gente tem a gente tá duvidando, né? A gente tá duvidando de peste suína e tem lesão nos rins, linfonodos e pele, a gente condena a carcaça, condena tudo. Então a condenação deve ser total quando a gente tiver lesões duvidosas de peste suína em rins, linfonodos e pele. Se a gente tiver lesões discretas, porém com caquexia, já tem o nome caquexia, tem a condenação total. Se as lesões foram discretas e circunscritas a um órgão ou tecido, inclusive nos rins e nos linfonodos, a gente pode retirar a parte afetada e destinar o resto para o calor. Então, se só tiver os rins e o linfonodo, só tiver ali for discreta aquela lesão e só tiver acometendo aqueles órgãos, então a gente só condena aqueles órgãos e o resto a gente manda para a fabricação de embutidos. Aqui um rim isquêmico, cheio de pontinho de hemorragia, né? Característica da peste suína. Aqui o suíno, todo parece um sarampo, né, pessoal? Todo pintadinho. Triquinelose. A gente não estuda muito triquinela em parasita, o Vinícius não fala, porque aqui no Brasil não tem triquinelose. Mas tem outros países da Europa que tem. E eles ficam monitorando a gente sempre. Por isso que no RISPOA tem falando de triquinelose. Então, a Trichinella spiralis é um parasita de músculo. Pode ter em suíno. A gente aqui no Brasil nunca teve nenhum caso. Mas a gente é constantemente monitorado, porque a gente exporta. Então, aproveitamento condicional, por meio de tratamento pelo frio. Se for observado lesões por trichinela, a gente faz o aproveitamento condicional pelo frio. Aqui só mostrando como eu posso dizer, o ciclo de vida da trichinela, que ela pode inclusive afetar tanto o coração como o sistema nervoso. Por isso que ela é um parasita extremamente importante no âmbito internacional, apesar daqui do Brasil a gente não ter, mas no âmbito internacional é extremamente importante. Por isso que no RISPOA fala, e sempre que a gente fala de inspeção de carne, a gente também dá destaque, porque ela é adquirida através do consumo de carne com essas larvas. E essas larvas podem tanto ir para o cérebro, coração, como também para a musculatura normal, para a nossa musculatura. Melhor ainda se for para a musculatura, pior se for para o cérebro ou coração. Mas é bastante importante quando a gente fala em exportação internacional de carne. Porcos asfixiados ou escaldados vivos. Todos os porcos que morrerem asfixiados, sejam por qual causa, bem como os que caírem vivos no tanque de escaldagem, são condenados. Isso é uma forma, pessoal, de evitar que a empresa descuide da sangria, da insensibilização. Por quê? Porque se o suíno chegar vivo no tanque de escaldagem, ou seja, ele morrer pela asfixia do tanque de escaldagem, vai ser descartado. Então, o que a gente preconiza é que o animal chegue morto ao tanque de escaldagem. Ele não pode entrar vivo no tanque de escaldagem. E por isso, é justamente para, como eu posso dizer, forçar as empresas
a fazer a manutenção adequada das instalações, revisarem seus APPCC, seus pontos críticos, para que o suíno realmente chegue morto ao tanque de escaldagem. Aqui, ó, todos os porcos que morrerem asfixiados. Mas asfixia aqui, a gente retira o gás carbônico, né? Aquela câmara de gás. Pode ser os animais exceto os animais que morrem por câmara de gás. Se o animal for morto por câmara de gás, não tem problema não. Ele não vai ser condenado. Ele pode ser, na verdade, ele é aproveitado, né? Ele é dado ao consumo. Esse asfixiado, é praticamente os animais que caem na caldeira, no tanque de escaldagem vivos. Congestão, infarto, degenerescência gordurosa, angiectasia. Então, tudo isso, quando a gente vê isso no órgão, se a gente não tiver um processo patológico geral, o que é isso? Se isso não tiver envolvido em outro processo, em outros órgãos, que nos dê indícios de que seja infeccioso ou que seja uma generalização de alguma enfermidade, a gente só rejeita o órgão. Então, se a gente tem uma congestão no pulmão, a gente só vai rejeitar o pulmão. Se a gente tem um infarto do miocárdio, né, a gente tem uma lesão de infarto, a gente só vai condenar o coração. Então, quando a gente rejeita todo o órgão, inclusive se não der só para tirar a parte lesada. Porque se for restrita aquela congestão, se aquela degenerescência gordurosa também for restrita, a gente só tira aquela parte e o resto do órgão vai para o consumo. Abscesso, pessoal. Abscesso, normalmente a gente tira aquela parte lesada. Por quê? Como a gente já viu lá em bovinos, depende muito do comprometimento da carcaça. Então, normalmente um abscesso localizado, a gente só vai condenar aquela parte localizada. Adenite, que é dos linfonodos, a gente vai fazer o quê? Condena a parte que o linfonodo drena, porque está dizendo que se ele drena aquela parte está com algum problema, está com alguma infecção. Adipoxantose, que é uma icterícia, que não é icterícia, é justamente uma coloração, às vezes pela dieta do animal, libera para o consumo. Adipoxantose, icterícia é outra coisa, icterícia condena. Brucelose, a gente segue o mesmo padrão que a gente falou para bovino. Brucelose em suínos, a gente segue o mesmo padrão. Condena caquexia, daí caquexia está lá também no geral, nos critérios gerais. Cistercose, a gente faz aquilo que a gente já falou, vai ver se é extensa, se é moderada ou se é leve. E assim a gente vai ter o critério de destinação dessas carcaças. Contaminação, a gente já viu, vai depender. Se ele se contaminou, a gente se contaminou só a parte direita, traseira, a gente só vai condenar aquela parte traseira direita. A gente não condena todo o animal mais, quando há um erro na evisceração e há extravasamento do conteúdo intestinal, a gente não condena mais o animal inteiro. Contusão e fratura, a gente vai ter que medir a temperatura antemortem e o abate de emergência imediato. Vai caber ao veterinário saber se aquela carne vai ou não para o consumo in natura. Se tiver com febre, não vai para o consumo in natura. Criptorquismo, tem que ver se está com odor forte, né? Se tem odor sexual. Se tiver odor sexual, embotilhos. Icterícia é condenado. Erisipela, a gente tem que fazer no exame antemortem condenação. Esse animal aqui ele é condenado, pessoal. Quem é que vai comprar um pernil cheio de lesão? Então, se você já vê na inspeção antemortem o erisipela, ele vai ser condenado pelo aspecto repugnante. Neoplasia, se você vê uma neoplasia disseminada, aí vai naquela mesma questão dos bovinos que a gente já falou. Vai depender de como esteja a neoplasia, de como esteja o estado geral do animal. A gente vai condenar ou não, ou só retirar aquele tumor. Peritonite é condenação. Por quê? Porque tem muita bactéria ali. Então, peritonite, normalmente a gente condena o animal. Pleuropneumonia, condenação também. Pneumonia exótica, a gente vai ver o estado geral da carcaça.
Tuberculose, a gente vai ver aquela mesma questão que a gente falou, vai depender do tipo de lesão, dos órgãos que estão envolvidos. A gente já falou em bovinos, como é que faz essa categorização da tuberculose, para saber qual o destino daquela carcaça e dos órgãos. Abate de emergência. Quando a gente tem um abate de emergência, né, o animal está sem alteração de temperatura, normalmente a gente manda para o embutido ou cozido. Antigamente, pessoal, o animal que ia para o abate de emergência, ele não era destinado ao consumo in natura. Não, ele sempre tinha que ir para o embutido. Só que hoje em dia, já disse que ele pode sim ser destinado ao consumo in natura. Então, eu vou até acrescentar aqui. Abate de emergência sem alteração de temperatura, embutido cozido ou conserva, vírgula, e liberação para o consumo in natura, a depender do médico veterinário. Por quê? Porque o médico veterinário também pode dizer que aquela carne está apta ao consumo in natura. E com alteração de temperatura, condenação. Por quê? Porque se está com alteração de temperatura, por exemplo, o animal está com fratura exposta e está com febre, provavelmente já tem bactéria na circulação, a gente já tem uma bacteremia. Então a gente condena o animal, porque já dá a noção de que a gente tem um efeito sistêmico daquela fratura localizada. Então, pessoal, de suínos era isso. Lembrem-se de estudar direitinho também a seção 3, que é do abate geral. E por hoje é só. Eu vou ver se eu consigo gravar aves, uma parte de aves, para que a gente tire dúvidas na quinta. Tá bom, pessoal? Pois tchau, fique com Deus.